petição inicial trabalhista escrita. Como nós tivemos a professora Coleta, a presidente da Kim, Marielle, e bom trabalho com você, e tem muita gente muito. Boa noite, professora Maria da Glória, professora mestre, orientadora do meu trabalho, tanto da parte metodológica quanto da parte temática. O professor Silvio da Ferreira, professor de instituição e componente dessa banca, e o professor Gilmar Mazucchi, boa noite, coordenador do curso de Direito da instituição. Boa noite, Marielle, professora Vanessa, presente. Queria agradecer primeiramente a Deus, por podermos estar aqui realizando esse trabalho, poder estar passando para vocês um pouco do nosso trabalho, vocês avaliando ou participando do mesmo. Agradecer a Marielle por todo esse tempo de companheirismo, estando ao meu lado na concepção do meu trabalho. Tema, conforme a professora Maria Glória já disse, o princípio da concisão, clareza e objetividade na petição inicial trabalhista escrita. A gente focou no trabalho de petição inicial escrita, porque é praxe na justiça do trabalho, também a petição inicial oral, que é aquela onde o empregado ou ex-funcionário, no caso, chega lá e pelo juiz postulante ele mesmo diz a demanda ao secretário, ao presidente, quem estiver na vaga de trabalho, e esse sim a redige. Então, no nosso trabalho não, focou a petição inicial trabalhista escrita, que era quando o funcionário procura o advogado no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, e esse advogado para escrever essa petição. Bom, interesse. Por quê? Devido ao trabalho, ao estágio na área jurídica, não na área do trabalho, mas sim criminal, inclusive com a professora Vanessa, a gente percebeu que alguns profissionais, ao escrever suas petições iniciais trabalhistas, deixam um pouco a desejar. Eles não conseguem assim, exprimir tudo que eles queriam colocar ali, ou então o que coloca fica um pouco confuso, às vezes vira até um tipo de chacota, o pessoal dentro do gabinete, ou quem vai receber a petição, não consegue entender. E ainda mais eu que fiz uma faculdade de letras, quando lia essas coisas, achava assim um pouco meio até incompatível com a profissão. Uma pessoa que se digna ser advogado, pegar a causa do cliente, ou seja, alguém que confia nesse trabalho e não ter uma competência, um estudo, um zelo ao escrever essa petição. Então, por isso esse interesse, ainda mais na petição inicial trabalhista, onde a pessoa precisa de verbas, normalmente alimentares, muitas vezes está desempregado, precisando ali dos alimentos da sua família, então o interesse ainda maior de que esse trabalho seja bem feito. A partir de uma petição inicial bem feita, todos os enrolares pessoal no trabalho vai ser também de maior gabarito, devido a ter começado bem essa demanda. O princípio escolhido, justamente por ter esse viés e conseguir dar um caráter de concisão, clareza e objetividade da petição inicial trabalhista, o que vai auxiliar muito ao magistrado que vai receber essa petição para julgar, e também a parte contrária, que tem a sua função de contestar essa petição. Então, essas duas pessoas que têm essa missão de interlocutores, que vão receber as petições e dar o consequente andamento nos feitos, vão poder ter muito mais aos olhos das suas vistas do que esse advogado que fez a petição inicial trabalhista quer com esse trabalho. Então, por isso esse princípio foi escolhido. E a pesquisa de campo, conversando então com os advogados da área, as pessoas que militam na área trabalhista, para saber se realmente essa hipótese nossa, legislativa, é verdadeira. Se o princípio da concisão, clareza e objetividade agrega esse valor e auxilia na celeridade e na melhor resolução dos direitos que o empregado ou ex-empregado está pleiteando nessa parte do trabalho, vai ser melhor conseguido, vão ser melhor conseguidos, se a pessoa que está trabalhando for bem escrita. O objetivo, indicar que o princípio da concisão, clareza e objetividade na petição inicial trabalhista escrita é indispensável para a celeridade processual na base do trabalho trabalhista. Esse era o objetivo. Problema de pesquisa: a petição inicial trabalhista, concisa, clara e objetiva, colabora realmente para com a celeridade processual? Isso se tentou então como problema de pesquisa desenvolvido durante o trabalho. Justificativa: a fim de que os advogados tenham consciência de que a boa construção de uma petição inicial trabalhista, baseada pelo princípio da concisão, clareza e objetividade, garante que eles consigam transmitir plenamente o espaço ao juiz, delegado contraditório à sua defesa ao empregador e, acima de tudo, o seu cliente tenha todos os direitos assegurados.
Metodologia de trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que também, como já citado, questionário no modelo aberto, com os advogados que atuam na vara do trabalho. Principais autores utilizados: Edmundo Dantas Nascimento, Amador Paz de Almeida e Eduardo Costa, Palavra Coerente e Coerção, Maria Francisca Carneiro e o Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Bom, o princípio em si. Por que nós escolhemos o nosso trabalho? O princípio da concisão, clareza e objetividade. Concisão significa o advogado, ao sentar, depois de ter ouvido o seu cliente, tudo aquilo que ele acredita que foi lhe contado, que foi cerceado de direito, enquanto na relação de emprego, relação de trabalho, o advogado possa sinteticamente colocar tudo no papel. Não que ele esqueça alguma coisa ou deixe de pedir algo que deva, mas que ele possa conseguir, como princípio disso, ser conciso, ser sintético, transmitir em poucas linhas aquilo que ele objetiva conseguir do magistrado. Até mesmo porque a gente sabe muito bem que o magistrado tem lá pilhas e pilhas de processos a serem resolvidos. O advogado também, da parte de contestação, tem diversos trabalhos a serem efetuados, e com isso, ao receber uma petição inicial muito grande, já vai dar um pouco de estresse, um pouco de cansaço ao ler aquilo ali para conseguir demandar o processo e feito. Agora, se ele pegar algo um pouco mais conciso, não por isso que deixe de falar alguma coisa, que fale tudo, mas da forma mais concisa possível. Clareza. Também não adianta estar conciso, escrito pouco, se não der para entender nada. Então, que seja claro, transparente, límpido, tudo aquilo que ele transmitiu no papel. Escrever pouco e escrever bem, ser compreendido. E a objetividade também ligada aos pedidos que devem ser formulados dentro da petição inicial. Porque também não adiantaria, por isso que é um tripé, clareza, concisão e objetividade, também não adiantaria ser pouco texto, ser claro, mas não ter uma finalidade. Aqui veio. A petição inicial vem, conta fatos, conta os direitos, como foi que aconteceu a relação de trabalho, o que está sendo pedido, só que não fala o que ela quer definir. Então, a objetividade, o foco, para onde você quer ir com a petição inicial. No segundo capítulo, a gente falou sobre os caminhos para a construção da petição inicial trabalhista escrita, abordando informalidade, que seria na vara do trabalho, tem esse viés, essa característica ser um pouco mais informal, para justamente ser um pouco mais simples também, simplicidade, nada daquela erudição até banal, dispensável, onde o advogado deve estar colocando aqueles trocar de latinos, aquelas coisas assim para dizer que ele sabe, mas o que interessa para o juiz é justamente os fatos. Porque normalmente o juiz, para estar onde ele está, ele estudou muito, ele fez curso, passou num concurso bem concorrido. Então o direito ele sabe muito bem. Precisa ser exposto na petição inicial? Com certeza precisa. Inclusive as jurisprudências atuais e tudo mais. Só que o que interessa mais desse juiz na vara do trabalho são os fatos. Qual foi aquela relação com o que está sendo pedido? E a oralidade também é um outro princípio que rege, né, a vara do trabalho, os processos obreiros, por isso foram ali rapidamente abordados no trabalho, não era esse o foco, mas para dizer que esse princípio está caminhando paralelamente com toda a ideia da vara do trabalho. E por fim, casos de obscuridade e coerência. A princípio, no caso de obscuridade, a gente pensava em conseguir algumas petições iniciais trabalhistas, onde a gente pudesse constatar ali na prática o que foi aquilo mal escrito. Só que várias vezes eu fui até para o trabalho, só que eles ficaram com medo, conversei até com o juiz, falei, não vou usar, eu vou ser ético, não vou colocar o nome do advogado. Eu falei, meu Deus, tem vários casos desse aqui. A gente pega, a gente está risado, a gente não entende, percebe que os caras se perdem na hora de construir essa petição. Só que a gente não pode passar. Aí eu tentei procurar no site também, na página do TRC, mas não consegui encontrar. Por isso ele mostrou alguns casos de obscuridade e incoerência na língua portuguesa, que podem, de certa forma, às vezes aparecer na petição inicial. A gente procurou alguns casos assim, demonstrou esses casos ambíguos, confusos e que muitas vezes são transmitidos na hora da escrita da petição. No terceiro e último capítulo, ganhos concretos de celeridade, entrevista com os advogados militantes da área trabalhista. Chegamos até eles, perguntamos várias coisas lá no questionário, todas de forma subjetiva, onde eles iam falando, ou então mesmo anotando, responderam por e-mail, e eles dizendo, no dia a dia, quando chegam à vara do trabalho, quando fazem suas petições iniciais, iam contando para nós o que realmente de ganho vai ter se a pessoa for concisa, clara e objetiva na hora de concluir a sua petição inicial. Então, fechou assim com chave de ouro do terceiro capítulo, falando com aqueles que militam, aqueles que trabalham com isso, que fazem a petição no seu dia a dia.
hipótese é verdadeira, uma vez que o princípio da construção clareza e objetividade dá a característica de celeridade e tem um papel indispensável para o perfeito andamento processual, inclusive comprovadamente pelo narrado pelos novos causíveis, atuantes contemporâneos na justiça obreira. Percebeu-se no final que o advogado, muitas vezes, ele nem faz isso por maldade ou por desejo, mas é que ele tem aquilo tão claro dentro da cabeça dele, os direitos e aquilo que o cliente contou, mas na hora de tentar transpor esse papel, ele não consegue fazer isso com muita clareza, com muita certeza. Ele acha, no seu interior, que lendo aquilo ali, aquela questão está interessante, e que o juiz e o advogado da parte contrária vão entender aquilo que ele está escrevendo e aquele pleito dele. Só que não é isso que acontece. Por isso que a gente faz o trabalho, ele precisa reler, ler novamente, para ser bem assim, taxativo ao ponto de que ele consiga ter certeza que tudo que ele precisa pedir está sendo pedido de forma concisa, claro, objetiva, naquele texto que ele escreve, para que não possa ter então esses problemas de estudo. Muitas vezes, até os advogados comentaram que é complicado a gente falar de cívios, defeitos de cívios, gostam de atacar os defeitos dos outros. E eles dizem assim, muitas vezes eu vou contestar com um advogado da cidade, meu Deus do céu. Ele escreve, eu vou ler, eu não consigo entender o que ele está pedindo, eu tenho medo de contestar aquilo e ele nem está pensando naquilo, porque eu não consigo entender qual que é o pedido dele. Porque fala, não fala nada. Muitas vezes, na vida da gente, até mesmo professores, durante toda a nossa vida acadêmica que a gente encontra, a gente percebe que os caras têm conhecimento, mas não conseguem expressar, não conseguem transmitir isso aqui. E muitos advogados acabam levando isso para a sua prática no escritório. Não transferem, têm conhecimento nas suas ideias, no seu cérebro, mas não conseguem transmitir isso na questão inicial que vai endereçar. Bom, aqui temos 4 apresentações, 4 slides das referências bibliográficas, estão no trabalho. E 2 imagens finais. A primeira, que não pode acontecer, também para ilustrar, até no sentido de humor, mas do lado esquerdo ele seria como se fosse um advogado que está com um pensamento, balão de pensamento, todo emaranhado, e o juiz ou o advogado que vai receber precisa ter um carretel que está desenrolando, entendendo tudo aquilo que está na cabeça do outro, sendo que ele não passou aquilo de forma concisa, clara e objetiva. Então, essa primeira imagem seria o que não fazer. E na segunda, justamente o que precisa acontecer, que é um encaixe, como se fosse um amoldamento ali, e um quebra-cabeça, onde quem fala está totalmente acoplado com aquele que está recebendo, e eles conseguem assim a real comunicação. O juiz vai conseguir julgar bem, que é a sua missão, o advogado vai contestar, vai também conseguir fazer esse destino. Uma frase interessante de Graciliano Ramos, a gente percebeu que fecha isso. A palavra não é feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Bom, era isso.